E o Islam Makhachev não reagiu bem a não se tornar o número 1 peso por peso do mundo. Vamos trazer repercussão disso agora, se liga. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Contragolpe. Vamos falar de Islam Makhachev e Alexander Volkanovski, um assunto que tá rolando essa semana porque eles fizeram a luta principal do UFC 284. Foi a primeira vez na história que a gente conseguiu pegar o número 1 peso por peso do mundo, enfrentar o número 2 peso por peso do mundo, porque as categorias eram vizinhas, a gente tinha um tempo que essas categorias não eram próximas, então a luta se tornou possível e foi feita e realizada pelo UFC, e nessa luta a gente teve uma vitória do Islam Makhachev, que venceu ali por 3-2 na opinião de 2 juízes. Teve gente que achou que o Volkanovski venceu, ou seja, foi uma luta apertada, não foi uma luta assim dominante do ponto de vista do Makhachev. E na atualização do ranking que rolou nessa terça-feira, o Volkanovski permaneceu como primeiro peso por peso do mundo. O Makhachev reclamou disso, falou que ele não se sentiu justo e não se ficou surpreso de não ser tratado dessa forma. Citou outros lutadores russos que viajaram por quilômetros e tal, e não foram bem tratados e tal. Então ele tá ali colocando, dando aquela choradinha, falando assim, eu sabia que não iam me tratar muito bem e tal, mas eu tô com meu cinturão, então tá tudo legal, mas tá reclamando, né? Ele basicamente tá alegando que ele só não tá lá porque o UFC não trata os russos, ele quis deixar isso muito claro, porque ele citou outros nomes de forma justa no final das contas, mas eu sendo muito sincero com vocês, acho que está muito certo ele não estar na frente do Alexander Volkanovski, né? Simplesmente você colocar essa situação que foi muito atípica, né? Você pegar o primeiro contra o segundo e duas categorias vizinhas, já foi um negócio realmente muito difícil de acontecer. Não é fácil você casar isso aí muito bem e ter essa possibilidade acontecendo. Mas a gente não pode negar que, primeiro ponto, não foi luta fácil para o Makhachev. Ele estava pegando um cara de uma categoria de baixo, mais leve, mais baixo do que ele, e o esperado nesse tipo de situação é que se ele realmente é dessa dominância toda, ele iria dominar o Alexander Volkanovski com muito mais facilidade, iria ganhar sem sombra de dúvidas, talvez até não deixando essa luta aí por decisão. Como o André falou, não foi o caso, foi uma luta apertada e teve muita gente que viu vitória do Alexander Volkanovski. E vamos botar então pra gente tentar analisar a repercussão do ponto de vista de carreira deles. Ok, o Makhachev ele vem com uma sequência de vitórias muito boas, só que não são contra a maioria de top 5. O Makhachev chegou ali para disputar o cinturão, ele ainda não tinha enfrentado quase ainda nenhum top 5 dentro dessa categoria. Bateu o Charles do Bronx, bateu o Volkanovski, ninguém tira dele isso. Mas olha o que o Volkanovski está fazendo na categoria dele. É muito mais impressionante o que o Volkanovski fez dentro da categoria dos galos, a forma com que ele defendeu dos penas, do cinturão, bateu o Holloway 3 vezes, vem batendo todo mundo que coloca na frente dele de forma muito contundente. Ele vem, e na minha opinião isso pesa muito mais, defender cinturão é lutar sempre quanto mais difícil, quanto mais top dentro da categoria. E o que ele está fazendo na categoria, da categoria dos penas é muito mais impressionante. E eu não estou dizendo que o Makhachev não possa chegar lá. Acho que ele pode chegar lá sim. O problema é que nesse momento, na minha opinião, o Alexander Volkanovski merece sim estar na frente do Makhachev. Pois é, a galera tem que entender que o ranking peso por peso é um ranking teórico, é um exercício mental, porque você não vai ter, como é que você vai avaliar o campeão peso pesado contra o campeão peso mosca? Como é que você vai fazer? Eles vão se enfrentar para você saber quem é o melhor? Então não é uma coisa palpável. Então você tem que pensar, o raciocínio é o seguinte, se todo mundo fosse do mesmo tamanho, quem venceria a luta? Quem seria mais dominante? Que habilidades um tem mais do que o outro? E a gente viu numa luta em que o Volkanovski não é do mesmo tamanho do que o Makhachev e ele quase venceu. Se eles fossem do mesmo tamanho, o que aconteceria? O Volkanovski disse numa entrevista para o Ariel Helwani essa semana, falou assim, eu ia destruir ele, eu ia esquartejar ele. E eu acho que ele tem razão, porque se o Makhachev fosse menor, pela diferença que a gente viu ali do desempenho dos dois atletas, você teria o Volkanovski com mais habilidade. Então é por isso que nesse confronto direto, apesar da derrota, como vendeu caro demais o Volkanovski, ele permanecer em primeiro do ranking. Eu não acho que isso é uma coisa de favorecimento do UFC contra atletas não russos. Acho que o pessoal do Daguestão fica muito entre eles e muita gente puxando o saco, falando, nossa, esses são os melhores, nossa, essa equipe é a melhor. E eles acreditam nisso. E a gente tem muito dessas divas dentro do UFC, né? Aquele cara que só escuta a sua equipe, que só fala pra ele que ele é o melhor do mundo, e se alguém fala que ele não é o melhor do mundo, aí ele fica chateado e começa a chorar. Eu acho que o Volkanovski tá passando por esse período. E lembrando, gente, se tivesse alguém mais queridinho do UFC do outro lado, né, nomes ali mais carimbados, eu até entendo, mas Volkanovski,
Sério, tem gente que acompanha MMA que não sabe nem quem é o Volkanovski. O UFC não faz tanta divulgação dele assim. Ele é um excelente campeão, mas ele não é aquele nome ultra vendável que tá na capa de revista o tempo inteiro. Não é. Então, tipo assim, se fosse, tem ali Israel Adesanya, tem... Se fosse até o Holloway, né? Tanto é que o Holloway teve tantas chances pra cinturão, mas né? ainda assim, você pega lutadores de categorias mais leves, não tem nome assim que gera... Os queridinhos do Dana White geralmente estão em categorias mais pra frente lá. Então, era de compreender. Mas não, cara. O Alexander Volkanovski, você não tem nada a ganhar em botar... Talvez o Makhachev tá na frente ali, seria até bom pro UFC do ponto de vista geral, porque... É vender o cara que talvez está em maior evidência agora. Bateu o Charles do Bronx, é o novo Khabib Nurmagomedov, etc. Mas não é, cara. Porque isso eu achei que foi justo. Realmente a justiça, como o Idan Makhachev está falando, para mim ela realmente se concretizou. Eu estava torcendo muito para que isso não fosse trocado. Porque eu repito, como o André falou, é um jogo de subjetivo. É uma análise muito difícil de ser feita ali. Então, além disso aí que o André falou de, se todo mundo tivesse no mesmo nível ali, quem iria vencer? Seria, botando ali, usando como base, né, o Makhachev contra o Alexander Volkanovski. É um bom parâmetro. E o outro parâmetro foi o que eu coloquei, que, cara, se você for colocar por feitos em cada categoria que existe, né, em cada um que está disputando ali, o Volkanovski está muito na frente do Makhachev. O Makhachev tem que ainda defender bastante vezes o cinturão, de forma muito contundente, para chegar e bater no peito e falar, eu fiz mais com o Volkanovski até agora dentro do UFC. E eu acho que ele não fez ainda. Então, tem todos esses dramas, mas aí tem até, se você comparar lutadores da mesma categoria. Acho que você pode, né, por exemplo, Kamaru Usman e Leon Edwards, pode fazer um comparativo diferente. Pois é, o Kamaru Usman contra o Leon Edwards, você acabou que o Leon Edwards venceu e passou na frente dele, mas você vê, por exemplo, o Poatan contra o Adesanya, o Poatan venceu e o Poatan tá atrás do Adesanya no pound por pound. Por quê? Como é que foi qual é a carreira, qual é a contribuição que o Poatan fez até agora? O Poatan pode fazer grandes coisas? Pode, mas ainda não fez. Então, no ranking, que é uma foto deste momento, ele tá atrás do Adesanya, que bateu todos os tops da divisão ali, alguns mais de uma vez. E eu acho isso um raciocínio bastante justo. Então, você vê que o lance não é só o confronto direto, mas também a carreira. Eu acho que o Volkanovski ganha nos dois aspectos. Aí não tem muito o que discutir, né? No caso do Adesanya contra o Poatan, no confronto direto você tem um Poatan. Na carreira você tem o Adesanya. Pelo peso dos caras, o Adesanya ficou na frente. Edwards contra Usman, no confronto direto, Edwards. No que contribuiu, o Edwards também venceu vários caras tops e botaram ele na frente do Usman. Então, você vê ali, mas nesse caso específico, os dois fatores são ali a favor do Volkanovski. Então, Makhachev, baixa sua bolinha, para de chorar, porque a decisão foi justa. Mas vocês acham que foi justo? Deveria ficar o Volkanovski em primeiro ou o Makhachev deveria ser o primeiro do ranking peso por peso do mundo? Coloca aqui nos comentários. A gente se vê na próxima. Um abraço e até mais. Até mais.